Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Olha, nós de novo aqui, gente, né? Tinha dado um tempinho, porque assim a gente tem outras coisas para fazer e às vezes não tem tempo. Mas agora eu quero começar um assunto aqui, até um assunto um pouco delicado, um assunto um pouco mais longo. Fui tentar fazer na minha página do Face, dialogando com o texto, que eu quero convidar você a me seguir lá naquela página também, mas ainda não deu. Então, por enquanto, a gente fala aqui mesmo. Eu quero falar com vocês sobre Pôncio Pilatos. É claro que eu não vou eu não vou justificar e nem inocentar Pôncio Pilatos. É lógico que não, né? Mas eu quero dar uma olhada de uma outra perspectiva sobre esse personagem bíblico Pôncio Pilatos. Por quê? Porque Jesus, quando é julgado por Pôncio Pilatos, Jesus não mostra aversão a Pilatos. Jesus não mostra. Jesus reconhece que Pilatos recebeu autoridade para julgá-lo. Jesus reconhece que Pilatos está exercendo uma função como autoridade. E como Paulo diz em Romanos, não tem autoridade que não venha de Deus. Então, você pode analisar as palavras de Jesus com Pilatos, que você nota que Jesus não repudia Pilatos. Ao contrário, Pilatos era romano. Herodes, ele era indumeu, de Edom, da Idumeia, de Edom. Edom é Esaú, irmão de Jacó, ou seja, Herodes, tinha um parentesco distante com os judeus. Mas Pilatos não. Pilatos era romano. Porém, Jesus não fala com Herodes. Quando Jesus é levado até a casa de Herodes, até o palácio, e Herodes pede para Jesus mostrar um sinal, porque Herodes pensava que Jesus era João Batista ressuscitado, Jesus não fala com Herodes. Mas com Pilatos é ao contrário. Jesus responde para Pilatos alguns dos seus questionamentos, tendo um diálogo aonde é visto claramente que nenhum e nem outro tem hostilidades mútua um contra o outro. Para nós entendermos, nós vemos que Pedro, no discurso após o Pentecostes, no livro de Atos, capítulo 3, versículo 13, Pedro escreve assim: O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, perante a face de Pilatos, negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Pedro vai dizer que Pilatos já tinha determinado soltar Jesus. Agora nós estamos tratando com uma coisa chamada intenção do coração. Se a intenção do coração é válida para Deus ou não, é uma questão que nós temos que extrair das Escrituras esta resposta. E você responda para si mesmo. Se a intenção não é válida, então os atos que são feitos por vanglória, por segundas intenções, eles são aceitos perante Deus. Agora, se a intenção do coração é válida, muita coisa que é feita não é aceita perante Deus. E muita coisa que é feita também é ignorada perante Deus. Porque a intenção do coração de Pilatos era soltar Jesus. Num outro discurso, Paulo vai dizer que por meio das mãos dos gentios, dos romanos, os judeus
mataram Jesus. É bem verdade que tem textos da Bíblia que mostra que Pilatos, juntamente com os outros gentios, se reuniram contra o Filho de Deus. Porque, afinal de contas, a sentença de morte saiu das mãos de Pilatos, com intenção ou sem intenção, mas foi ele que sentenciou. Porém, as atitudes de Pilatos mostram que Pilatos queria sim livrar Jesus. Quando ele fica postergando o sentenciar Jesus à morte, quando ele vai e interroga Jesus, quando a sua esposa vem e fala para ele que teve um sonho com Jesus, Pilatos então tenta postergar, tenta convencer os judeus de que Jesus não tem crime nenhum digno de morte. Os judeus começam a pressionar Pilatos para que ele viesse crucificar Jesus, senão eles iriam entregá-lo para César. E César já tinha, segundo Flávio Joséfo, advertido Pilatos que se houvesse rebeliões na Judéia, Pilatos, juntamente com a sua família, iria ser responsabilizado. Então agora Pilatos está entre a cruz e o punhal, sabendo que o homem é inocente, sabendo que está sendo julgado por inveja, por ciúmes, mas por outro lado, correndo o risco de ser ele e toda a família penalizado pelo Império Romano. É lógico que a situação foi construída por Deus para que Jesus viesse morrer pelos nossos pecados. Mas nós estamos analisando de uma forma humana. E se você fizer isso, você vai ver que Pilatos não queria matar Jesus. Quando ele lavou as mãos, alguns cantam, fazem hinos, fazem canções e falam, ensinam que ele foi um hipócrita. Não, ele não foi um hipócrita. Eram meios que ele tinha para se expressar, mostrando que ele não estava de acordo com a morte daquele homem. Quando ele fez isso, ele começou a correr risco de vida. Por quê? Se as autoridades em Roma soubessem que um de seus representantes na Judéia estava ao lado de alguém que estava sendo acusado de crime de rebelião civil contra o Império Romano, isso não ia soar bem nos ouvidos de César. Pilatos estava se botando ou estava declarando que aquele que ele iria condenar era um condenado injusto e inocente. Ele começou a correr riscos ali, quando ele lavou as mãos. A gente, por ler correndo esse texto, a gente não consegue perceber isso, mas ele começou a correr riscos, quando publicamente ele deixou claro que a sua opinião era que Jesus era inocente, mesmo as autoridades judaicas acusando Jesus de rebelião contra Roma. É isso que você tem que entender. Se Pilatos não acreditasse, se Pilatos não tivesse nada no seu coração em favor a Jesus, ele também não ia começar a correr risco por causa de Jesus. Então ele lava as mãos, ele traz agora um inimigo de Roma, porque os judeus estavam afirmando que estavam querendo defender o Império Romano dos inimigos políticos, então ele traz um inimigo político que é notoriamente conhecido como quem fez uma rebelião e assassinou pessoas. Ele tem certeza, é por isso que ele manda trazer Barrabás, ele tem certeza que aquelas pessoas estão entregando Jesus por inveja. Jesus, quando fala com Pilatos, o próprio Jesus disse, olha, quem me entregou a ti tem mais pecado do que tu. Olha como Jesus também consegue perceber que Pilatos, de uma maneira ainda que seja sensível, sem envolver-se pessoalmente, ele tenta tramar a libertação de Jesus. E como que confortando o coração de Pilatos, não inocentando, Jesus não inocentou, mas Jesus disse, esses têm mais pecado do que tu. Se isso não tivesse importância e não significasse nada, Jesus também não falaria. Jesus não fala palavras ao vento, sem sentido, sem valor.
Se ele falou que tem gente que tinha mais pecado do que Pilatos, é porque isso tem algum significado, se não naquele momento, mas no juízo final. Pilatos, então, manda açoitar Jesus, mas na intenção de provocar uma sensibilidade no coração da multidão. Ele vê que a multidão é irredutível, então ele manda crucificar Jesus para livrar Jesus daquelas angústias e agonias que ele estava sofrendo por causa de tanta que ele apanhou. Agora, após a morte de Jesus, Pilatos continua então dando provas de que ele realmente não tinha Jesus como um culpado. E novamente se põe em risco perante aos olhos de Roma. Corre risco. Porque José de Arimateia vem e pede o corpo de Jesus. Olha só o que isso significa. Pilatos manda alguém ver se Jesus estava vivo ou estava morto. Por quê? Porque Pilatos não queria entregar Jesus vivo na mão dos judeus para que, porventura, esses não viessem fazê-lo sofrer mais. Por isso que ele mandou ver se Jesus estava vivo. Ele não queria que Jesus sofresse mais. Ele não queria que Jesus padecesse mais. Então só iria entregar se tivesse morto mesmo. Tendo morto, Pilatos entrega Jesus para ser sepultado numa sepultura de rico. Como um inimigo de Roma, recebe agora, né, simpatizantes deste inimigo de Roma, recebem agora a autorização do governador de Roma para enterrá-lo num sepulcro de rico, com honrarias. Não cairia mal aos ouvidos de Roma, sabendo que Pilatos permitiu que um inimigo fosse enterrado com honrarias num sepulcro novo de um rico? Viu? Ele começa a correr novamente risco. Sabe por quê? Porque se Pilatos acreditasse que Jesus era culpado, ele não iria permitir que ele fosse sepultado. Eles iriam tocar fogo no corpo de Jesus, iriam cortar a cabeça de Jesus e expor como exemplo do que acontece com os inimigos de Roma, como foi que aconteceu com outros falsos cristos que vieram antes de Jesus. Flávio Josefo disse que foram mortos, tiveram a cabeça decepada e exposta na cidade, para que servisse de exemplo. Roma não dava honra para seus inimigos. Ela não permitia honraria para os seus inimigos, nem mesmo após a morte. O seu corpo era usado como um instrumento exemplar para ninguém mais se levantar contra o poder de Roma. Mas Pilatos não. Ele começa a correr risco quando ele permite que Jesus seja sepultado em um sepulcro. Ele está dizendo que não acredita que Jesus era um criminoso, um bandido, um inimigo de Roma. Por isso ele permite. Caso contrário, ele estava botando a sua cabeça em jogo. José de Arimateia vai lá, sepulta Jesus. Os judeus vêm até Pilatos e falam da ressurreição, falam das mensagens dos discípulos que diziam que Jesus ia ressuscitar e pedem para Pilatos enviar uma guarnição até o sepulcro. Pilatos, com duas intenções no coração, ele permite. Uma, para poder observar se isso realmente iria acontecer, se realmente Jesus era o que ele tinha dito para o próprio Pilatos, porque Jesus disse, eu nasci para ser rei, meu reino não é deste mundo, e isso, aquilo, outro, eu sou a verdade. E Pilatos ouviu aquela mensagem, e aquela mensagem ficou no coração de Pilatos. Jesus disse, quem é da verdade me segue. De uma maneira ou de outra, Pilatos deu atenção para aquelas palavras e botou uma guarnição lá de 4 soldados para guardar o sepulcro. Outro risco que ele está correndo. Porque se Roma ouve falar que Pilatos está destacando soldados que era para estar trabalhando na Judéia, entre os judeus, agora ele destaca para cuidar, porque a intenção dos sacerdotes foi essa, ponha soldados lá para cuidar,
para que os seus discípulos não venham à noite e roubem o corpo. Ou seja, Pilatos botou soldados para cuidar do corpo de Jesus para este possivelmente não ser roubado. Isso iria cair como uma bomba em Roma. Pilatos, mais de uma vez, põe a sua vida, põe a sua carreira, tudo em risco por causa de Jesus. Deste após a morte, é claro, mas põe. E interessante é que a Bíblia fala dos discípulos ocultos de Jesus, que era Nicodemos e José de Arimateia, que por causa dos judeus, por causa de medo dos judeus, eles eram discípulos ocultos. Mas a Bíblia diz que José era um homem honrado e justo, mesmo sendo discípulo oculto. Nessa categoria, Pilatos poderia também estar entrando aí, num rol de admiradores ocultos, que não podia também, por causa dos judeus, revelar a sua simpatia por Jesus, mas que o próprio Deus já tinha interagido com a sua família. Deus falou com a mulher de Pilatos. Deus deu uma revelação para ela. É interessante que Deus não deu nenhuma revelação para a família de Herodes, mas deu para de Pilatos. E a mulher chamou Jesus de justo. É lógico que após Pentecostes, após o movimento missionário da igreja, as mensagens de Jesus, o relato sobre Jesus chegaram aos ouvidos de Pilatos. Não se esquecendo que quando Jesus ressuscitou, e os guardas foram correndo contar, não para Pilatos, mas para os sacerdotes que tinham advertido eles. Qualquer coisa, conta para nós primeiro. E o que os sacerdotes fizeram? Olha, digam que vieram aqui à noite e roubaram o corpo, e se chegar ao ouvido do governador, nós vamos dar um jeito. Pegue aqui um monte de dinheiro e vão embora. Viu? Por que eles ficaram com medo? Porque eles já perceberam a inclinação de Pilatos em crer e favorecer Jesus. Então eles subornaram os guardas para os guardas não falarem nada. Porque se Pilatos não tivesse nenhuma predisposição para se simpatizar com Jesus, não tinha problema dizer que Jesus ressuscitou, porque o que mais havia era fábulas e lendas de deuses gregos e romanos daquela época ali também. Deuses que iam para o submundo do Hades e voltavam e por aí por diante, e casavam com mulheres. E não ia ter problema surgir mais uma. Mas os sacerdotes já sabiam claramente que Pilatos era inclinado a crer em Jesus. Por isso que ele tentou até o último minuto adiar a crucificação de Jesus. E esses sacerdotes, esses malignos, sim, esses sim, porque foi desses que Pedro falou, Paulo falou, vós matastes o justo. É claro, segundo a presciência de Deus e o conselho de Deus, não a presciência, mas segundo o conselho de Deus, é claro. Mas o instrumento humano que foi ativo foram os sacerdotes e os judeus. Pilatos estava tentando conter aquilo, mas não conseguiu, por causa do peso e da força das circunstâncias e também do seu cargo. Então, possa que a gente venha ter mais surpresas, né? Eu sempre escutei falar que quando chegar no céu a gente vai ter muita surpresa, a gente pode ter surpresas lá. E algumas pessoas que a gente pensou que nunca ia estar por lá, vai estar por lá no paraíso, né? E agora, Deus é que sabe, mas que é interessante você pode analisar aí a vida de Pilatos, os julgamentos de Pilatos, os evangelhos que relatam. Você vai ver sempre Pilatos tentando. É como eu lhe falei, se a intenção do coração vale, então o que Jesus falou para Pilatos é um flash de esperança para a própria vida dele no juízo final. Jesus disse, quem me entregou a ti tem mais pecado do que tu. Ele não estava dizendo que Pilatos não tem pecado. É lógico que nunca ia falar isso. Mas quando ele falou de
de consequências terríveis, ele falou para Judas Iscariote, que era um judeu: ai daquele por quem eu sou traído. Ele não disse ai daquele que vai me julgar e me sentenciar à morte. Ele não falou isso. Ele disse aquele que iria trair. Ok? Então a próxima, compartilhe, se inscreva, quiser comentar, comente, tá? E também se inscreva lá, comece a seguir lá na minha página lá do Face lá, Dialogando com o Texto, que quando tiver um número bom ali de pessoas, eu quero começar a fazer lives, né, ao vivo ali para falar e também dialogar com vocês no chat da live. Deus abençoe, até uma próxima.